professora Honorina, a professora Honorina, as investigações da Polícia Civil apontaram, acreditem, que o filho dela, com a ajuda da namorada, foi quem mataram e esconderam o corpo dessa professora. Ela era professora na região de Cuité. O corpo dela foi encontrado dentro de um açude. Na época, um ex-policial, que já foi marido dela, foi preso apontado pelo crime. Só que a investigação ela ganhou um novo direcionamento. E o filho, inclusive, chegou a confessar a morte da mãe. Vamos conversar com o delegado Yasli Almeida e Dr. Rodrigo, que estiveram à frente do caso da morte ou do assassinato da professora Honorina de Oliveira Costa, ela que tinha 43 anos. Desde o exato momento do desaparecimento da professora Honorina, no dia 2 de novembro, e a localização do seu cadáver boiando em um açude na zona rural do Icuité, dias depois, no dia 5, o Núcleo de Homicídios iniciou uma tarefa efetiva de trabalho investigativo que culminou na identificação dos dois responsáveis pelo plano ardiloso, criminoso e brutal que vitimou a professora Honorina. Esse plano foi arquitetado pelo filho da vítima de 17 anos e sua namorada, que dias antes do assassinato adquiriram os instrumentos, corda, faca, luvas para a prática dessa ação criminosa que ocorreu dentro da própria residência onde a professora Honorina estava trabalhando, em que ela foi estrangulada com a corda e depois asfixiada pelo próprio filho com um golpe de mata-leão e em seguida levada para o açude da zona rural da cidade para que o corpo, amarrado com cordas e pedras, ficasse submersa sob as águas daquele açude e não fosse localizá-lo, para tentar justamente desviar a atenção da polícia, a investigação, para que não chegássemos à devida autoria. Mas desde o início da investigação, um trabalho continuado, um trabalho bem articulado com coleta probatória, Marcos, baseado em depoimentos testemunhais, análise de dados telemáticos, de sigilos de dados telefônicos, de uma análise muito pormenorizada realizada pelos investigadores, na análise das imagens de circuito de câmeras de várias partes da cidade, onde o carro onde a vítima estava transitou pela cidade até chegar justamente ao ponto principal desse plano criminoso, que era a residência da própria vítima, onde o filho já estava dentro, esperando a comparsa, que era a namorada, pular o muro para pegar a vítima de surpresa e aí estrangulá-la até a morte, como foi de fato realizado, mas comprovado, representada pela prisão de ambos e hoje encontram-se na cadeia para responder por esse bárbaro crime que chocou toda a população de Cuité e região. O trabalho teve início a partir do desaparecimento da vítima, no dia 2 de novembro, como já foi dito, e no dia 5, com o aparecimento do corpo, iniciou-se um trabalho de investigação de homicídio. Foram 6 meses de investigações que concluímos no dia de hoje, apresentando à sociedade os autores do delito, que foi o filho da vítima, 17 anos, juntamente com sua namorada. Ambos confessaram o crime com riqueza de detalhes, né? A dinâmica delitiva bem detalhada de tudo como aconteceu naquela noite do desaparecimento da professora. Faca e cordas foram utilizadas. Exatamente. Segundo foi confessado por ambos, né, naquela noite, o que ocorreu? O adolescente saiu de casa de moto, foi buscar a namorada, levou a namorada até os fundos do imóvel, da residência onde ele residia com sua mãe, retornou, né, entrou pela entrada da residência, frontal da residência, de frente normal, e foi até os fundos da casa. Lá ele jogou um tambor d'água para facilitar que a namorada escalasse o muro,
né, tendo acesso ao quintal do imóvel. Já com as cordas em mãos, a Ana Beatriz, né, encontrou a professora Honorina trabalhando em seu quarto, de costas, no computador. Lançou a corda na tentativa de estrangular a vítima, forçando para estrangular a vítima. Houve uma reação por parte da professora. Ela desferiu ainda uma mordida na agressora, na Ana Beatriz. E teve início uma luta corporal entre as duas. O filho, que assistia a toda a cena da porta do quarto, adentrou ao recinto e aplicou um golpe conhecido por Marta Leão. E eles arrumaram uma bolsa de viagem da vítima, colocaram alguns pertences pessoais dela e 2 bolsas de braço com documentos. Seguiram até o posto de combustíveis, onde houve um abastecimento de R$50. De lá, foram até o local previamente planejado, onde apanharam pedras, né? Estava ocorrendo uma obra de pavimentação, ele sabia que tinha aquela obra ali, apanharam essas pedras, esses paralelepípedos, e seguiram para o açude do Cais, localizado na zona rural de Cuité. Amarraram os pés e as mãos, né, as pedras, e entraram na água. Nesse momento, Ana Beatriz desfere um golpe de faca no abdômen da vítima e espera o corpo afundar. Gente, para você que está em casa, deixa eu só colocar aqui algumas questões. Esse caso aqui da professora, prestem atenção, está tão comum, né, a banalização da vida, a imagem da professora, pode deixar só a imagem da professora, por favor, pronto. Está tão comum hoje em dia que às vezes o povo nem, é mais um crime e tal, mataram mais um e tal. Gente, é muito grave isso. É muito grave isso. Preste atenção na dinâmica do crime. Aqui era a professora Honorina, uma mulher trabalhadora que levava uma vida inteira de dedicação à educação na região de Cuité. Região de Cuité. Trabalhava muito, colocou um filho no mundo, tinha 17 anos. O filho dela é tão perigoso, mas é tão perigoso, que quando a mãe dele morreu, que foi encontrada morta em novembro do ano passado, dentro de um açude, com o corpo boiando na região de Cuité, disse a professora. A polícia começa a investigação. Aí, olha só o que ele disse. Doutor, a minha mãe saiu de casa dizendo que ia terminar um relacionamento que ela tinha. Ela tinha um relacionamento com o Abrantes, que é um militar reformado, que é esse daqui, ó, que também é vítima na história. O Abrantes é uma vítima na história. Para todos os fins, nada vai reparar o dano causado na vida do Antônio Abrantes. O filho dela, menor de idade, disse que ela tinha saído de casa para ir terminar um relacionamento com Abrantes. Abrantes mantinha união estável com a professora. Ele tinha um relacionamento com ela. Aí o rapaz disse, olha, ela foi terminar o relacionamento com Abrantes, que era pai dele, inclusive. Pai do adolescente de 17 anos. O que é que a polícia fez? Avançou na investigação, pediu a prisão do Abrantes. O Abrantes foi preso. Já foi liberado. Mas passou uma temporada boa na cadeia, apontado como o responsável pelo crime. Esse daqui, ó, para que fique todos os fins, o Abrantes não tem absolutamente nada a ver com a história. É tão vítima feita essa daqui. E a dor dele é em dose dupla. Porque perdeu a companheira dele e o filho dele é o autor do crime. E tinha dito, não, ela saiu com meu pai para ir terminar o relacionamento. Aí o adolescente, de forma covarde, foi lá, matou a mãe dentro de casa com a ajuda da namorada, amarrou, colocou as cordas, colocou as pedras
e jogou dentro do açude, colocou na mala do carro. Agora isso não é eu ouvir dizer, não. Ele que deu depoimento dizendo. Será que o cara é perverso? A motivação, Bruno, ódio. Disse que não gostava da mãe. Não gostava da mãe. E todos os vizinhos deram depoimentos à polícia dizendo que ela era uma boa mãe, era uma mulher dedicada. Vejam só a situação que nós chegamos. O cara desse, ele é capaz de quê? Ele mata a mãe e joga a culpa para o pai. Não, foi meu pai. Mata a mãe, foi meu pai. Um rapaz desse é capaz de quê, hein, minha gente? Um elemento desse é capaz de quê? 17 anos. Quando chegar aos 18, zero a ficha criminal, zero, limpo de novo, para matar mais gente. Preso não tá não, ele tá apreendido no lar do garoto, na região de Campina Grande. Enquanto isso, a professora não volta mais. Imagine como está a vida do seu Abrantes, Cacau. Cacau, vamos tentar, inclusive, conversar com o seu Abrantes. Porque, gente, é por isso que, às vezes, as pessoas... Tudo que uma investigação diz, claro, eu não estou aqui tirando o crédito da polícia, mas uma investigação, ela pode errar também. A polícia, ela pode errar, pode ser induzida ao erro. Por que a polícia foi induzida ao erro? O menor que mentiu. Ele confessou que mentiu, então ele induziu a polícia ao erro. Então nem sempre a gente diz, não, mas foi ele mesmo porque a polícia não prende. Não, mas foi fulano de tal que fez isso. Eu digo isso porque eu já fui vítima de uma situação onde a polícia foi induzida. Eu já fui vítima de uma situação, como toda Paraíba sabe, já tratei desse assunto diversas vezes e não tenho nenhum problema em tratar novamente. Já fui vítima novamente. Já fui vítima, perdão, de uma história, de uma situação que eu não tinha nada a ver. Que logo mais na frente da própria polícia reconheceu a minha inocência. Então eu sei o que é isso. Sei muito bem o que é isso. Você ser acusado, ser apontado de algo que você não fez. E o pai, em depoimento, sabe o que é que ele sempre disse? Não fui eu e eu só falo em juízo. Não fui eu e eu só falo em juízo. 6h26 agora, minha gente, 6h26. Olhe, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, o mundo está um negócio muito... E tem casos que eu já vi, pode ter a lei que for, a prisão que for, a polícia que for, os caras não têm medo, velho. Para salvar a nossa geração só existe um caminho. É difícil alguém que às vezes é ignorante compreender isso, mas o caminho ainda é a educação para a próxima geração. Alguém que não tem conhecimento, eu até respeito. Não, educação não faz nada não. Eu já pensei assim também. Um dia, quando eu era criança, eu não era um bom aluno. Eu não fui um bom aluno com os meus professores. Eu dava muito trabalho na escola. Eu, quando era criança, um negócio de estudar, um negócio de aprender. Mas hoje, aos meus 27 anos de idade, eu vejo a importância que tem a educação. Eu vejo a importância que tem o pai, a mãe, da presença deles na formação de um filho. Uma criança, ela cresce e qualquer adolescente, ele é fruto do meio que vive. Então, se um adolescente vive no meio de que você que é pai, você que é mãe, são ausentes na vida dele, ele vai aprender apenas as coisas do mundo. Apenas o que o mundo está ensinando a ele. E o que o mundo ensina hoje, eu vou dizer a vocês, é de se assustar. O que as nossas crianças estão vendo, o que os pequenos estão vendo no mundo, é algo de se assustar. Primeiro, quem é que é a referência do seu filho? Quem é que o seu filho admira? Quem é que o teu filho admira? É esse aqui que eu admiro.
Quem é o digital? É um digital influencer que meu filho admira. Mas quem é esse digital influencer? O que é que ele tem a agregar na vida do teu filho? Que aquilo dali vai ter uma certa interferência na formação do seu filho. Você precisa criar uma barreira de proteger o seu filho dessa poluição que existe no mundo. Muito de tudo isso que está acontecendo é fruto da sociedade que a gente vive, do distanciamento dos pais. Distanciamento, amigo. Tem muitos filhos que são criados pelo mundo e cuidados pelas babás, pelas pessoas que o pai sai de manhã, não fala nem com o filho muitas vezes, o filho passa o dia com a babá, com a empregada, volta à noite, vai logo dormir, a vida corrida, o filho quer conversar, quer brincar um pouco, entrega logo um telefone, um celular para começar a brincar. Esteja presente na vida do seu filho, abordando esses assuntos, abordando os temas que são sensíveis. Eu sempre que posso, eu ainda não sou pai, um dia quero ser pai, se Deus quiser, mas tenho a minha filha como, a minha irmã como minha filha. Eu sempre abordo esses assuntos com ela, tem gente sempre senta na mesa, quando a minha irmã faz lá uma comidinha pra gente comer, uma sopinha pra tomar, sopinha ruim, mas faz, e a gente sempre na mesa lá sentado, conversa sobre esses assuntos, né? Dos cuidados que nós devemos ter na vida, das referências. Que o mundo não tá fácil não, minha gente. Não tá fácil. Você sabia